Olá, meu nome é Carolina e o vídeo de hoje vai servir para a gente conversar um pouco sobre uma pergunta muito frequente lá no canal. O que você prefere? Trabalhar para alguém ou ter o seu próprio escritório? Qual é a melhor opção? O que eu devo escolher? Vejam, é claro que isso é muito pessoal e existem pessoas que têm perfil de trabalhar para alguém e existem pessoas que têm perfil de empreender. E isso varia, óbvio, de como foi a sua família, qual é a sua percepção de vida, o que você acha sobre trabalho, como você entende o trabalho. Eu sou suspeita e é óbvio que eu vou puxar a sardinha para você ter o seu próprio escritório. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida que não seja isso hoje. No começo é bem difícil, porque você acabou de sair da faculdade e mentira se te contaram que quando você se formar você vai saber tudo, grande mentira. Você sai, você não sabe muito nada de nada, porque veja, eu fiz estágio tanto em órgão público quanto em escritório. E inclusive meu chefe do escritório era uma pessoa sensacional, diga-se de passagem. Mas, veja bem, é muito diferente você estagiar de advogar. Primeiro, porque quando você faz estágio você não atende cliente, ou pelo menos eu não atendia. Minto, uma época eu fiz estágio na Defensoria Pública da União e lá a gente fazia atendimentos, mas assim, fato raro. E era um atendimento diferente, né? Não era um atendimento onde eu precisava apresentar respostas. Na verdade, eu só coletava perguntas. É uma coisa bem diferente. Então, voltando. Você sai e você, na grande maioria das vezes, nunca atendeu ninguém. Não tem nem ideia de onde você vai colocar esse seu escritório, porque não é uma coisa que a gente pensa durante a faculdade, de eu vou montar, principalmente quando você não tem ninguém na família que faça a mesma coisa que você. Nós sempre temos duas opções, a sociedade e agora a advocacia individual, e você pode ter CNPJ para isso, tem toda uma série de tributações que, inclusive, se isso for um assunto que interessa para vocês, a gente pode fazer um vídeo só para isso. E eu já permeei pelos dois setores. Eu já tive uma sócia e hoje em dia eu trabalho sozinha. Veja, é gostoso trabalhar com alguém? Ter sócio? É bom. Eu não vou dizer que durante esse período que eu tive uma sócia foi uma coisa horrorosa na minha vida, mas eu confesso pra vocês que é melhor sem. E isso é o meu ponto de vista, certo? É gostoso trabalhar com alguém porque você tem mais alguém pra você conversar sobre tirar alguma dúvida, eventualmente algum projeto de marketing que você queira fazer pro escritório. E aí você tem com quem partilhar. E isso é uma coisa que precisa de teste. Não tem fórmula pronta. Você tem que testar. Eu acho que antes de você abrir o seu escritório, você precisa ter em mente o seguinte. Em primeiro lugar, talvez o seu horário de trabalho seja ruim. Porque no começo, a gente tem poucos clientes. E eu já te digo que é muito legal, durante esse começo, que você utilize esses seus espaços na agenda para você estudar. Escolha o nicho que você vai se especializar e nesse tempo que você tem livre, estude. E encare o seu estudo como se fosse o seu trabalho. Isso vai te ajudar muito quando você estiver mais pra frente e tiver com menos tempo para se dedicar. O que a gente precisa ter em mente é que a gente está tratando com pessoas. Eu entendo que depois de um tempo que você trabalha, todos aqueles problemas viram papéis acumulados, folhas brancas e folhas escritas acumuladas uma em cima da outra. Só que por trás desses papéis existem pessoas e essas pessoas gostam de ser tratadas como pessoas. Seu cliente familiarista que vai te procurar, talvez você seja a única pessoa com quem ele consiga conversar sobre aquilo naquele momento. Então, muito provavelmente, talvez a sua reunião não seja de 50 minutos como você planejou. E é importante que você dê um espaço para o cliente viver aquele momento. Então, talvez o seu horário de trabalho não seja muito certinho. Eu entro às 8 e saio às 18. Você tem que ver se você está disposto a isso. E aí eu ouço muita coisa no seguinte sentido. O escritório é seu, você vai trabalhar quando você quer. Quando você não quiser, você pode faltar. Você tem horário livre para você fazer o que você quer. Veja, não é muito assim que a coisa funciona.
Primeiro, porque se você escolher abrir uma coisa sua, você tem que ter muito mais responsabilidade até do que se você trabalhasse para alguém. Para fazer um escritório funcionar, você precisa estar presente. Infelizmente, ele não funciona de forma virtual, embora tenha muita gente que acredite nisso. E aquela coisa da novela, que o cara tá sempre muito ajeitadinho, com o cabelo muito certinho, e ele vai trabalhar uma vez por semana e ele tem uma senhora televisão de 50 polegadas aqui, ó, com o logo do escritório, talvez a realidade não seja muito essa. E é importante que você saiba disso. É um trabalho difícil, é um trabalho solitário e é um trabalho que exige dedicação, tanto com atualizações legislativas, quanto com empenho de procurar, de se especializar, de saber como divulgar o seu escritório, porque marketing jurídico é um negócio que, embora tenha muita gente que acha que é bobeira, precisa ser estudado sim. E lá no seu começo do seu escritório, se você tiver a intenção de abri-lo, guarde um pedacinho do seu tempo para estudar sobre essa ferramenta. Para quem vai abrir um escritório, que escolheu de fato isso como carreira e acha que empreender é legal porque é empreendedorismo. É um escritório de advocacia, mas é empreender e vocês precisam ter isso em mente. É interessante você fazer o cadastro na defensoria. Nela você consegue escolher o seu ramo de atuação. Eu não sei o que te agrada mais, se direito civil, se direito penal, enfim, lá você vai ter as possibilidades de escolher em que área você quer atuar. E sabe, é muito interessante. Você pega casos que talvez no seu escritório você não tivesse a oportunidade de atuar. Então eu acho que para um início de carreira é muito interessante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês acham que esse conteúdo é interessante para mais alguém, compartilhem, fiquem à vontade. E se vocês quiserem nos seguir no canal, o link para o canal e para o blog seguem aqui abaixo do vídeo. Muito obrigada!